roubar a tua casa e entrar. Só tem um que arromba a casa. É o diabo que arromba. Ele não pede licença. Ele vai entrando e destruindo tudo, porque a missão dele é roubar, matar e destruir. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio com vida, e com vida em abundância. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Aplauda o Senhor mais uma vez, porque ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Eu creio que Deus já realizou algo especial. Eu sinto uma unção grande e poderosa, irmão, nesse lugar. Eu creio. Eu creio que as cadeias já foram quebradas na tua vida. Eu creio que o Espírito Santo já começou a agir dentro de você. Eu vejo muitas pessoas chorando aí. Que isso? É a presença de Deus. É a presença do Deus eterno e altíssimo neste lugar. Este lugar só glória, amado. Quando nós falamos de Jesus, nós sentimos a presença soberana. Quando nós falamos da caminhada do Mestre, nós sentimos, nós entramos na história. Nós entramos justamente naquilo ali que é o texto bíblico está nos dizendo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Êxodo 12, quando nós lemos a instituição da Páscoa, Moisés aqui orientando o povo e dizendo como que eles deveriam fazer diante da última praga que Deus havia de enviar sobre o Egito. A própria palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Talvez você muitas vezes não entende o que Deus faz. Você pode pensar assim: poxa, Deus estava querendo libertar o povo e Ele mesmo endurece o coração de Faraó. Mas Deus não faz nada sem propósitos. Deus não faz nada sem plano, sem planejamento. Ali Ele queria que o seu nome fosse conhecido, o nome do Senhor Deus fosse exaltado e conhecido entre as nações. E quando Ele chama Moisés, Ele diz: Moisés, diga para o povo. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. A Páscoa, irmãos, é algo bem diferente daquilo que nós estamos comumente ouvimos, participamos. Quantas vezes nós participamos da Páscoa secular, da Páscoa deste mundo, comprando ovos de chocolate? Tem gente que compra até coelhinho para dar de presente. Eu não estou aqui recriminando a sua atitude. Já comi muito chocolate, talvez é por isso que eu estou um pouco gordo ainda hoje. Já dei muito ovo de chocolate de presente. A Nestlé que agradece, e a Lacta também. Mas quando nós falamos em Páscoa, nós temos que pensar em algo diferente disso, porque isso foram coisas que foram inseridas no nosso contexto, no nosso dia a dia. Há muitos anos atrás, os nômades colocaram isso, e tendo com ele como Deus a fertilidade. E aí começaram a fazer ovos, começaram a pintar ovos, dar de presente. Em 1828, mais ou menos nesse momento, nessa data, alguém foi inspirado, não por Deus, para criar o ovo de chocolate. E aí começou o chocolate, comer chocolate, né? E começaram a esse costume que atingiu a sociedade. E agora não se fala mais em Páscoa se não tiver um ovinho, se alguém não der um presente. No Brasil até certas pessoas se sentem ofendidas se não ganhar um ovinho de Páscoa. Se você não der um ovo de Páscoa para o seu filho, você fica frustrado, chateado, porque você não pôde comprar o maior ovo que você viu lá nas lojas americanas. Ainda bem que aqui nós estamos um pouco longe dessas coisas. E aí hoje nós podemos entender, amados, que Páscoa significa passagem. No hebraico quer dizer passagem, porque ali o povo precisava de uma libertação. E Deus falou: Moisés, faz o sacrifício, coloca lá sangue dos umbrais, porque o anjo da morte vai passar. Aleluias. A morte passou, mas não pegou os filhos de Israel. E ali foi instituída a Páscoa. E o Senhor Jesus, nesse texto que nós lemos também, Ele chamou seus discípulos para a última Páscoa. Ele estava ali junto com os seus discípulos e falou para os seus discípulos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos: tomai e comei, isso é o meu corpo.
E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O Senhor Jesus sabia que eram os últimos minutos dele, os últimos instantes, ele seria entregue ao Calvário. E se nós formos adiante na leitura de Mateus 28, nós podemos ver a ressurreição de Jesus. Um pouco antes, no capítulo 27, verso 32, você vê a crucificação. E quando saiu, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, quer dizer lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiam as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiriam entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, e maneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias, edifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce dessa cruz. Enfim, amados, você sabe que Deus passou na crucificação do Calvário. Você sabe o sofrimento que Jesus passou. Você sabe que Ele passou por toda essa via dolorosa, para que pudesse, no final, Ele render o Espírito e dizer para Deus: Pai, está consumado. Senhor, está consumada. A vitória do povo de Deus, Senhor, está consumado. E quando vem a ressurreição de Jesus, nós podemos entender essa Páscoa, que é a passagem da morte para a vida. Quando o Senhor Jesus morre, e Ele é colocado no seu túmulo, e ali Ele passa 3 dias, após 3 dias, Ele ressuscita, o túmulo está vazio. E aí nós podemos ir para João. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo São João, verso 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Porque o nosso Senhor Jesus é a própria ressurreição. Ele ressurgiu, aleluias. E Ele agora está dizendo: eu sou a Páscoa dos homens. Aleluias, eu dei a minha vida por vocês. Eu dei a minha vida para que fosse sacrificada. Aleluias, para que você hoje pudesse ter acesso à salvação. E agora neste momento nós podemos entender Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Ele fez sacrifício por mim e por você. Jesus é a nossa Páscoa, amados. Fala para o seu irmão: Jesus é a nossa Páscoa. É a passagem da morte para a vida. Porque o próprio Jesus, ainda que a pessoa esteja morta, viverá. Porque nós sabemos que aquele que morreu em Jesus Cristo ressuscitará primeiro da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que estiverem vivos depois irão também junto ao Senhor nas nuvens. Então nós temos a certeza e a convicção que o nosso Redentor, Ele vive e reina para todos sempre. Ele está vivo, e Ele nos dá vitória diante do nosso inimigo. Ele nos dá vitória diante deste mundo. Ele nos dá vitória diante das circunstâncias. Qualquer momento que você esteja passando dificuldade, lembre-se que existe um Jesus que pode te ajudar. Lembre-se que existe um Jesus que está vivo. Aleluia, Ele ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa. E nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós temos Ele dentro do nosso coração. E muitos não acreditam, não creem que Jesus ressuscitou. Muitos não acreditam que o nosso Senhor Jesus está vivo. Muitos não creem na palavra de Deus, mas eu e você que cremos na palavra de Deus, nós nos sentimos felizes, porque Ele foi para o Pai, e lá está a destra do Pai, intercedendo por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vitória em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada. Estamos aqui de passagem, amado. Estamos desse mundo, não somos desse mundo, e muitas vezes nós estamos nos conformando com esse mundo. A palavra diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Muitos estão se conformando com aquilo que ouvem, com aquilo que falam para você. Você está se tornando um conformista. Mas o que busca a presença do Senhor, ele não pode se conformar.